estar aqui mais uma vez. Louvar a Deus pela vida de Guilherme, que nos nossos convites mais uma vez. Saudar a todos os amigos e irmãos de longa data, os mais recentes. É sempre bom estar com vocês, é sempre bom poder testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo em nós. Estamos um pouco mais ausentes aí do dia a dia da igreja, mas também na vida de cada um dos irmãos que compõem esse corpo vitorioso de servos do Senhor neste lugar. Louvar a Deus pela vida do pastor Adilson, que é nossa referência de liderança em nome de Deus e de amizade, né? Deus continue abençoando. Abra sua Bíblia, sentado como você está, no livro de Atos. Atos, capítulo 27. Vamos fazer menção de alguns versículos e buscar o entendimento da parte do Senhor. Atos, capítulo 27, tem a descrição, né, do evangelista Lucas. Ele faz o registro dos acontecimentos na vida de Paulo. Paulo está sendo conduzido, preso a Roma, para cumprir um propósito do Senhor. Paulo não está ali por acaso. Paulo está sendo levado para cumprir um empreendimento do Senhor. É uma missão, é um desígnio de Deus, é um propósito de Deus que Paulo esteja naquele lugar, que vá até determinado lugar e que seja conduzido por esta embarcação que o capítulo 27 descreve: tempestade, prejuízos, dificuldades, desafios, antagonismo. E dentro da história, dentro do relato histórico aqui dos fatos, né, que acontecem com Paulo, nós encontramos muitos princípios que são úteis para todo empreendedor e especialmente para o empreendedor cristão. Empreender enquanto empresa, enquanto negócio, enquanto profissão, é sempre muito difícil. No Brasil, especialmente, desafiador. Mas empreender como cristão é duplamente, tem sempre um desafio a mais. Para nós, como cristãos, sempre parece mais difícil em alguns momentos ser bem sucedido no empreendimento que nos propusemos ou que fomos direcionados. Muitos aqui estão numa condição de empresários, estão numa posição profissional e não perceberam sendo conduzidos até aí. Você não escolheu a carreira ou a posição que você está. O Senhor te conduziu, abriu portas, foi te encaminhando, e quando você percebeu, você já estava no negócio e começou a dar certo, e você começou a avançar, a prosperar. E o apóstolo Paulo foi um destes que foi bem sucedido no empreendimento de Deus na vida dele. Ele queria ir para um rumo, né? Ele era um judeu, ele era um tradicional, seguia uma cartilha de tradições e foi preparado por isso, foi habilitado para ser um fariseu, né? Um dos melhores da sua época. Em um determinado momento, no meio do caminho, ele está lá no empreendimento dele lá, e o Senhor encontra a pessoa: não é para essa direção que você vai, não. Você é valoroso, você é vaidoso, você é importante, mas eu quero você numa outra direção. Eu tenho um outro empreendimento para a sua vida. E para que você seja bem sucedido neste empreendimento no qual eu estou te colocando, existem alguns princípios que você vai ter que colocar em prática. E esses princípios que nós queremos meditar, alguns poucos, né? Porque o nosso tempo não nos permite alongar muitos argumentos. Obrigado, pastor Gomes. No capítulo 27, versículo 20 de Atos dos Apóstolos, está escrito assim: e não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. A primeira realidade com a qual nós temos que
lidar diariamente, continuamente, de tempos em tempos, são as tempestades, são as adversidades, são as dificuldades. Todo dia, empreender, vencer na área em que você atua, você tem que enfrentar lutas, dificuldades, adversidades, e em alguns momentos esse cenário é caótico, né? Esse cenário é geral. Mas, como disse o Wesley, a pandemia foi essa grande tempestade que atingiu a todos. No seu segmento, não foi só você que teve que sobreviver, que teve que suportar as muitas ameaças, financeiramente falando, empresarialmente falando, ameaças à vida, à saúde, ao seu bem-estar, ao bem-estar da sua família. Toda a sociedade humana foi submetida a uma grande tempestade, uma das maiores tempestades que a humanidade já teve que enfrentar. E ainda estamos lidando com ela. Verdade seja dita que a agressividade, que a violência já diminuiu, os ventos já estão mais calmos, mais brandos, mas continuamos numa batalha. E para todo empreendedor, alguns segmentos foram mais afetados, é verdade, mais profunda, mais intensamente afetados, mas todos os empreendedores tiveram que suportar essa tempestade. Paulo é um servo do Senhor. Paulo, como você, em primeiro lugar, você foi designado pelo Senhor para ser e estar onde você está. Essa empresa, esse empreendimento, essa carreira profissional, essa posição social em que você está, foi o Senhor quem te colocou nesse lugar. Não tenha dúvidas a respeito do desígnio do Senhor para a sua vida. Isso é fundamental, essencial, para que você, dando suporte a estes momentos de adversidade, passe por eles e vença, e alcance o final de sucesso que o Senhor tem pretendido para você. É fundamental. Quando em algum momento nós deixamos a dúvida tomar conta do nosso pensamento e consequentemente das nossas forças a respeito de quem nos colocou onde nós estamos, aí a gente começa a desanimar, a gente começa a pensar naquilo que todo mundo pensa, hein? Quando as dificuldades vêm, quando o faturamento não está, ao alcance das nossas obrigações, primeiro pensamento que vem, Tiagão, vou fechar esse negócio aqui, eu vou sair fora disso aqui, eu vou vender pastel, Mas nós precisamos ter em alta conta quem nos colocou neste empreendimento, porque é isso que fará, em última análise, a grande diferença entre o sucesso e o fracasso do empreendedor cristão. Logo nós vemos que Paulo vamos tomar como exemplo, o empreendedor ou o empreendimento de Deus. Então o Senhor é com ele, o que não quer dizer que ele não vá sofrer as ameaças que todos que naquele barco estão sofrendo. Então não adianta correr. Não é porque você é cristão, porque você é fiel, porque você está sendo a vontade de Deus, que não virão adversidades. Virão. Mas olha só o que eu aprendo com essa experiência de Paulo em meio a essa tempestade, em meio a essa adversidade. Em primeiro lugar, para passar por ela, para superá-la, terceiro lugar, eu perdi a conta. É preciso manter a comunhão com o Senhor. Porque quando as tempestades vêm, quando os ventos vêm fortes, quando os trovões, os relâmpagos, quando o sol some, quando tudo fica escuro, quando tudo que você ouve ao seu redor é caos, é lamento, é reclamação, é murmúrio, é desespero, e é essa a condição em que está esse barco. O versículo 20 diz que fugiu a esperança de todos. Já vários dias que não se vê sol, não se vê lua, não se vê estrelas, eles estão ao léu. Eles estão sem direção, eles estão reféns daquela catástrofe. Mas Paulo está em comunicação com o Senhor. Paulo está em comunhão com o Senhor. O Senhor visita Paulo através do seu anjo e comunica com ele dizendo: Paulo, não temas. Meu servo, minha serva, não temas. É necessário que você cumpra esta missão.
Lembre-se, e eu venho da parte do Senhor te dizer nessa manhã, lembre-se, foi o Senhor quem te designou para estar aqui e chegar. Aleluia. Você ainda não chegou, você ainda está caminhando para o melhor de Deus na história desse empreendimento que Ele tem te colocado. Amém, igreja? Foi o Senhor quem te colocou nessa empresa, quem te deu esses empregados, quem te deu esta firma, quem te deu essa carteira de clientes. Foi o Senhor que te estabeleceu nesse lugar. É necessário, o Senhor fala a Paulo, é necessário que você cumpra a missão na qual você foi colocado. Pastor, quer dizer que ser um empreendedor também é uma missão de Deus para mim nessa terra? Claro que sim. Paulo vai dizer a Timóteo uma recomendação: Timóteo, recomende aos ricos desta terra que não ponham sua confiança, sua esperança nas riquezas, porque quem dá essas riquezas é o Senhor. O Senhor é quem nos dá as riquezas para a nossa boa satisfação e para cumprir os seus propósitos. Falar disso na Vila Boa é chover no molhado, porque é muito claro ver o que o Senhor tem feito por nós e através de nós na sua obra. Quando você prospera, quando você abençoa, aliás, quando você recebe do Senhor estes cuidados, aqui esse exercício é muito contínuo, e eu quero incentivá-los a continuar fazendo isso. Na medida em que você é abençoado, você abençoa. Esse é principalmente o propósito, de fazer com que homens e mulheres no reino de Deus sejam bem-sucedidos. Sejam bem-sucedidos para transmitir, para contribuir, para garantir o avanço do reino de Deus. Amém? Amém. Não se pode perder a comunhão com o Senhor. Isso deve ser ato contínuo para o empreendedor cristão. Os ventos estejam a favor, os ventos estejam contra, a minha comunhão com o Senhor é prioridade, porque é em comunhão com o Senhor que eu ouço a sua voz, os seus desígnios, o seu direcionamento. O anjo do Senhor vem a Paulo e diz assim: não temas, porque é necessário que você chegue a Roma. O empreendimento ainda não terminou, está em andamento. E olha, a salvação que eu tenho reservada não é só para você, é para todos os que estão contigo. Por causa do compromisso que Deus estabeleceu com você, aqueles que estão ao teu redor serão beneficiados, serão agraciados, aleluia, serão cuidados, serão mantidos. E aí eu aprendo mais uma coisa: não se trata só de mim, não se trata só da minha satisfação, não se trata só do meu bem-estar, não se trata de eu estar apenas eu me sentindo bem. Eu preciso compreender que eu sou um empreendimento do Senhor, que através de mim Ele quer abençoar tantos quantos estejam ao alcance da minha voz, ao alcance das minhas mãos. Você é um canal de bênçãos para o lugar, para a empresa, para o segmento, para a sociedade da qual você faz parte. Por isso eu insisto em dizer: você é um empreendimento de Deus. E eu digo da parte do Senhor, tal qual foi dito a Paulo: não tema. O Senhor te plantou nesse lugar, o Senhor te colocou nesse segmento. Mas o segmento está em crise, está em barrancota, está em decadência, mas o Senhor é contigo. Inclusive por conta desse caos, inclusive a realidade desse caos se faz necessária para que se manifeste, aleluia, o cuidado de Deus, o diferencial de Deus na sua vida. A sua comunhão com o Senhor será esse diferencial. Olha só, Paulo está na mesma condição de aflição, Paulo está na mesma condição de ameaças, de ventos, de tormentos, mas ele levanta no meio do povo e diz assim: ô minha gente, não tema, bom ânimo, ninguém vai morrer, tem uma salvação, tem um cuidado de Deus reservado para nós nesse lugar.
Talvez o seu segmento tenha sido tão afetado recentemente que você tem recebido notícias de gente fechando, de gente mudando de ramo, de gente pedindo concordata, pedindo falência, negociando, etc e tal. E aí você diz: ô meu irmão, bom ânimo, calma, vai passar, isso aqui vai passar, vai dar certo. Ele olha para você está ficando doido, você está fora da realidade. Não, você está fora da realidade, para não ter que sair daqui rápido para a gente perder menos. Mas Deus colocou no teu coração um otimismo que nem você sabe explicar. E se Deus assim o disse, persevere em confiar e contagie tantos quanto você puder com as boas novas do cuidado de Deus. O Senhor está te fazendo prosperar, o Senhor está te fazendo ser bem sucedido, o Senhor está te dando respostas que não tem dado a outros, o Senhor está te favorecendo de tal forma que é evidente que você é um case de sucesso no segmento em que você está, na área em que você atua. É para a glória do seu nome, para evidenciar que há uma diferença entre os que são empreendedores cristãos e os que são só empreendedores. Para demonstrar que com a bênção do Senhor, até vendendo prego enferrujado, dá certo. Aleluia. Com as bênçãos do Senhor, com os cuidados do Senhor, mesmo que todas as análises, todas as avaliações técnicas digam não vai dar certo, se o Senhor está contigo, e se você está com o Senhor, vai dar certo. Aleluia. Amém, Deus? Este bem-estar do qual nós estamos falando não diz respeito somente aos nossos aliados. Como é que é isso, pastor? Neste barco do qual Paulo está recebendo os cuidados do Senhor, a comunicação, o renovo, o bom ânimo, o fortalecimento, não estão apenas irmãos. Pelo contrário, o número de aliados que Paulo tem ao seu lado é mínimo. Lucas está lá. Ele se identifica como um dos que está na tempestade. Talvez mais um ou dois irmãos. Os demais são prisioneiros, são soldados romanos, não são amigos, nem amistosos de Paulo. Mas a presença de Paulo naquele lugar está garantindo o bem-estar futuro de todos aqueles que aqui estão. Você tem um funcionário lá que é meio canseira, meio relapso? Pois é. Seja bênção na vida dele. Anime-o, ajude-o, incentive-o, insista. Paulo vai falar na primeira vez: gente, bom ânimo. Passa 14 dias e o povo não anima. Ninguém come. A tempestade diminui um pouquinho, mas o povo continua desanimado. Paulo vai lá de novo: gente, bom ânimo. Vamos comer, vamos alimentar, vamos para cima. Não deve fazer parte do seu discurso, da sua fala, pessimismo, fatalismo. Já tem muita gente gritando, já tem muita gente lamentando, já tem muita gente desesperada. Nós que temos comunhão com aquele que nos designou para vencer este propósito, nós somos a boca, sabe, que anuncia boas novas. Aleluia. Porque tem uma coisa que é contagiante: mau humor, pessimismo, reclamar, é contagiante. Dei um exemplo outro dia de fila de banco. Abriu o banco, está aquele silêncio na gente. Ninguém fala nada. Aí alguém na fila começa a puxar. Você viu? Aumentou de novo o preço. Aí está aquela filinha lá, ninguém se conhece, ninguém interage. Aí o da frente começa a falar: aumentou de novo o preço. Rapaz, esse Brasil, isso vai dar certo, não sei o que lá. Aí a pessoa que estava atrás aqui, toda comedida, começa a aproximar. É verdade, rapaz, é ruim mesmo, não sei o que lá. Aí daqui a pouco tem uma rodinha aqui, reclamando, difícil, vamos embora, vamos para os Estados Unidos, vamos para Cuba, vamos para... Aí aquele grupinho que está conversando aqui gera uma conversa lá no final da fila, e daqui a pouco viram um barulhão dentro da gente, todo mundo reclamando, e daqui a pouco o caixa que está pagando pato lá, porque está demorando demais, e aí vai. Reclamação, murmuração, é uma coisa contagiante, muito perigosa, diminui as forças, rouba energia, sabe, faz com que um tempo que poderia ser para produtividade, um tempo de planejamento, de crescimento, se gaste
sem nenhum tipo de, benefício. Então seja você o profeta de Deus, a profeta de Deus no seu negócio, na sua empresa. Seja você aquele que, apesar de, claro, ver as circunstâncias, as dificuldades, as adversidades, seja você aquele que diz assim: vai dar certo, gente, vai dar certo, já está dando certo. O Deus a quem nós servimos, o Deus a quem eu sirvo, é essa a grande reivindicação de Paulo. Não é porque ele é alguma coisa, pelo contrário, ele não é o mais capaz naquele lugar, em termos de navegação. Mas ele sabe, ele conhece, ele confia no Deus a quem ele serve, no Deus que colocou a ele nesse empreendimento, no Deus que designou ele para essa missão. Essa confiança de Paulo, esta confiança que você tem de que foi o Senhor que te colocou nesse lugar, ela deve ser contagiante. Isso é importante para agora, mesmo que pareça para você até injusto. Paulo avisou, antes de toda essa bagunça começar, Paulo avisou lá atrás: gente, não vai ao mar não é prudente seguir a navegação. E aquele que era o chefe o comandante daquela equipe, disse assim: não, nós vamos. E foram. E aí veio todas aquelas tempestades. Paulo poderia muito bem, convencido, convertido a respeito dos propósitos de Deus na sua vida, poderia muito bem cruzar os braços aqui e ver o mundo se acabar. Deus já disse que eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Agora, deixa o povo se virar aí. Não deve ser esse o pensamento do empreendedor cristão. Entenda isso. Você é um empreendedor cristão. Você não é regido pela lei da esperteza. Amém, igreja? Amém. Nós temos um código de conduta, um código de ética, que deve agradar as expectativas daquele que nos designou para ser bem-sucedidos naquilo que fazemos. É isso é sério, porque muitos perdem a noção disso e começam a navegar de acordo com o que a maioria está fazendo. Está todo mundo fazendo, está todo mundo sonegando, está todo mundo desviando, está todo mundo fazendo contratos nas coxas. Eu vou também porque está todo mundo. Não, irmão. Nós somos empreendedores cristãos. E se nós nos mantivermos fiéis a estes princípios, você pode ficar tranquilo, porque Deus permanece fiel. Aleluia. Amém? E aí Paulo vai exortar, vai aconselhar, vai animar, incentivar, inclusive aqueles que lá na frente vão querer matá-lo. Depois que passa a tempestade, que alivia a tempestade, o barco encalha nos rochedos e as ondas começam a destruir o barco. A Bíblia Sagrada relata que os prisioneiros querem fugir e os soldados romanos determinam que vai matar todos os prisioneiros. Vamos matar todos os prisioneiros. Vamos dar uma solução final. E aquele centurião romano que ouviu as vozes, as falas de Paulo sobre ter bom ânimo, aquele centurião romano que agora coloca Paulo em alta conta, você que está falando que vai dar certo, alguém não vai dar certo, você vai dar certo, o Senhor é conosco, vamos fazer, vamos empreender, coragem, vamos lá, gente, funcionários, clientes, fornecedores, pares, vamos junto, vamos crescer junto, vamos animar junto, vamos trabalhar junto, vamos enfrentar as adversidades juntos, o Senhor vai nos dar vitória, vai nos dar graça. E entenda, eu estou mencionando Paulo como um dos exemplos, mas todo empreendedor, à luz da Bíblia Sagrada, todo empreendedor cristão bem-sucedido vive nesses princípios. Josué não é bem-sucedido para o seu próprio bem-estar, é para o bem-estar de toda a sua nação. Abraão não é bem-sucedido tão somente para o seu bem-estar, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que nele são benditas todas as nações. Eu gosto de lembrar de Abraão como um empreendedor cristão, como um guerreiro de Deus, um valente, um vitorioso de Deus, e gosto de lembrar que ele vai se interessar por Ló, aquele que saiu dos seus cuidados,
aquele que foi fazer aliança com os de Sodoma. Agora, os de Sodoma, que não tem nenhum tipo de relação amistosa com Abraão, vão, se envolvem numa guerra, são vitimados, e Abraão pega os seus servos e vai atrás para resolver o problema dos outros. Isso só quem faz é empreendedor cristão. Tem gente que vai dizer assim: você está doido de ajudar esse cidadão aqui, esse pequeno, ele estava falando mal de você, ele estava planejando te prejudicar. Fica tranquilo, semeie a boa semente. Direcionado por Deus, semeie a boa semente. Vai chegar a oportunidade, como chegou para Paulo, de você fazer a colheita. A colheita vem dos cuidados de Deus, através daqueles por quem você intercedeu. Hoje ele é pequeno, hoje ele é fraco, hoje ele está desanimado, mas amanhã ele vai ter um poder de decisão que vai te favorecer, que vai te ajudar. É o Senhor quem sabe construir estas alianças, esse plano, esse investimento, esta colheita. Então não despreze ninguém que esteja fazendo parte da sua realidade empresarial. Tenha sempre um olhar, animado, sempre um olhar otimista, com prudência, com sabedoria, sem precipitação. Ninguém está falando aqui de você ser ingênuo, não, mas acima de tudo tenha um olhar de Deus a respeito dos desafios no qual você está inserido. Lá na frente, os soldados decidem que vai matar todo mundo, e a Bíblia Sagrada vai dizer que por causa de Paulo ninguém morre. O centurião vai dizer assim: não, ninguém vai matar ninguém. O centurião não está preocupado com os demais prisioneiros. O centurião está interessado em preservar Paulo. E isso já aconteceu na sua vida. Você semeou na vida de alguém, e esse alguém se afastou por um tempo, e lá na frente surgiu uma situação que você foi surpreendido com o cuidado, com a referência, com a indicação daquele. Você lembra de fulano de tal? Rapaz, já tinha até esquecido. Pois é, mas Deus não esquece da boa semente que você semeia. Deus não esquece da boa semente que você semeia, por palavras ou por obras. E eu finalizo ainda fazendo menção de Paulo. Quando na segunda oportunidade ele conclama os tripulantes daquele navio para terem bom ânimo, para se alimentarem, ele mesmo dá o exemplo de bom ânimo. Ele não apenas fala, mas ele também toma a iniciativa, ele vai se alimentar. Mas antes de se alimentar, ele dá ação de graças. Em todo tempo faça conhecido para todos que te verem e te ouvirem, que é o Senhor que cuida de você, que é o Senhor que te faz prosperar, que é o Senhor que faz a diferença no sucesso da tua empresa, do teu negócio. Em todo tempo, renda ao Senhor a ação de graça. Paulo não tem momento algum, nenhuma ilusão a respeito do seu valor diante daquela tempestade. Ele está ali como todos estão, mas ele sabe o Deus a quem serve, e ele exalta esse Deus, e ele proclama o Senhor, e ele torna pública a sua fé, a sua confiança e a sua devoção ao Senhor. O empreendedor cristão precisa ter isso em alta conta. O sucesso vem como consequência natural, inevitável, de você praticar estes e tantos outros princípios de confiança, de devoção, de perseverança, de bom ânimo, de otimismo no empreendimento no qual o Senhor tem confiado a você. Você é o empreendimento de Deus. Você é um empreendedor do Senhor. O lugar onde você está, o lugar para onde o Senhor está te levando, é um lugar de vitória, de sucesso, de dignidade, de honra, aleluia. Sim, você será reconhecido como vencedor. Sim, você será referenciado como case de sucesso. Sim, tudo isso acontecerá como já tem acontecido naturalmente, mas você tem que perseverar, enfrentar as lutas, otimista apesar das circunstâncias, confiando em comunhão sempre com o Senhor. Na vida do empreendedor cristão é o que faz a diferença para o sucesso. Amém, meus irmãos? E eu venho da parte do Senhor nessa manhã, como o anjo veio naquele navio dizer a Paulo: eu digo a você, não temas, bom ânimo, o Senhor te colocou neste caminho, neste lugar,
e ainda estamos caminhando. Vamos chegar mais longe, vamos à frente. Não para, né, a missão de Paulo era morrer. Talvez você fique preocupado, né? Mas a missão de Paulo era morrer. Não, entenda. O Senhor te designou para vencer, assim como fez com Josué, assim como fez com Moisés, assim como fez com Davi, assim como fez com Gideão. O Senhor te designou para vencer, aleluia. Pratique estes princípios e viva, aleluia, os cuidados do Senhor em todo o tempo. Amém. Em todo o tempo. Quando estiverem, né? Quando o povo estiver com você e quando você estiver sozinho. Porque o Senhor não desampara aqueles que nele confiam. O Senhor não desampara aqueles que nele confiam. Amém, igreja? Amém. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Porque foi o Senhor que nos trouxe aqui para ouvir. Bom ânimo. Vamos em frente, vencendo e fazendo vencer aqueles que conosco estão. Em nome de Jesus. Amém.